Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho de situações problemas envolvendo frações. Algumas situações do nosso dia a dia, tá? Que a gente pode resolver utilizando a ideia de parte pelo todo, ok? Mas antes disso a gente vai rever um pouquinho, pessoal, do que vocês viram lá com a professora Jéssica falando sobre resolução de problemas, né? Tinha até aquele desenho animado do Charlie e da Lola que ela falava o quê? Uma canção que dizia: quando eu tenho um problema e não sei o que fazer, eu penso até eu resolver. Então, isso nos mostra as etapas para a gente resolver um problema, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer é entender o problema. A gente vai ler ele uma vez, ler de novo se preciso, até a gente entender o que ele pede da gente, ok? Então, segundo, construa uma outra estratégia de resolução. Então, a partir do momento que eu entendi o que o problema quer, eu vou pensar em formas de resolvê-lo. Ok, pessoal? Então, essa é a segunda etapa. Construir uma estratégia de resolução. Desculpa. Terceiro, execute a estratégia. Então, se eu entendi o problema. Segundo, se eu construir uma estratégia, uma forma de resolver, eu vou executar essa estratégia, ok? Então, essa é a nossa terceira etapa. A quarta, pessoal, revise. Depois de ter feito tudo isso, a gente vai conferir o nosso resultado, ok? Então, vamos treinar isso aí que a gente viu, pessoal. Então, no exemplo 1, nós temos o quê? Em uma prova de conhecimentos gerais, Bruno acertou 7/8 do número de questões, enquanto Luiz acertou 4/5 das questões. Quem acertou mais questões? E aí, então a questão nos pede para identificar quem acertou mais, se foi o Bruno ou se foi o Luiz. Então, para isso, a gente tem frações, então nós temos que comparar, saber quem é a fração maior e quem é a menor, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Devemos analisar qual fração representa o maior valor. Como as duas frações possuem denominadores diferentes, devemos torná-los iguais encontrando frações equivalentes. Lembram? Para a gente comparar duas frações, se elas não têm os denominadores ou os numeradores iguais, nós temos que fazê-los iguais, ok? Então, ó, e através disso nós vamos usar, frações equivalentes, tá? Então, pessoal, ó, observe que um número comum entre 5 e 8 é 40, pois 40 é múltiplo tanto do 5 quanto do 8. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o número de questões que o Luiz acertou, ó, foi 4/5 das questões. E nós vamos obter o nosso denominador 40. Então, para obter 40 a partir do 5, nós vamos multiplicar o nosso denominador por 8. Mas se eu multiplico o denominador por 8, eu tenho que multiplicar o numerador também por 8, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, que 4 vezes 8 dá 32 e 5 vezes 8 dá 40. Então, nós temos uma fração equivalente a 4/5, que é 32/40, certo? E agora nós vamos pegar as frações do Bruno, a quantidade de questões que ele acertou. Nós temos aqui 7/8. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós queremos encontrar no denominador de baixo o 40, desculpa. Então, ó, para a gente transformar em 40 o 8, nós vamos multiplicar o denominador, que é 8 por 5. Mas se eu multiplico embaixo por 5, eu vou multiplicar em cima também, pessoal. Então, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Então, 7 vezes 5 dá 35 e 8 vezes 5 dá 40. Beleza, pessoal? Então, agora nós temos o quê? Duas frações com denominadores iguais. Então, nós podemos comparar. Lembra aí, ó, para a gente comparar duas frações que possuem os denominadores iguais, a maior fração é aquela que possui o maior numerador. Então, quem acertou mais questões? Muito bem. Então, logo, Bruno acertou mais questões na prova, certo, pessoal? Porque na fração dele, o numerador é maior do que na fração do Luiz. Então, é a maior fração, certo? Então, vamos aqui para o exemplo 2, ó. De outra maneira, a gente pode resolver essa questão também, ó. Observe aí, ó. Bruno, ele acertou 7/8. Então, o que nós vamos fazer com essa fração? Nós vamos construir um retângulo dividido em 8 partes, sendo que 7 estão pintadas, ok? Ó, observem aí a imagem, ó. Nós temos um retângulo dividido em 8 partes, sendo que 7 está pintado, ok? E nós vamos pegar também a fração de questões que o Luiz acertou, 4/5, a mesma coisa. Nós vamos pegar um retângulo do mesmo tamanho do anterior, só que dividido em 5 partes,
sendo que 4 estão pintadas. Então, observem aí as duas, ó. Qual fração, então, pessoal, utilizando essa imagem aí, representa um maior espaço, ocupou a maior quantidade de espaço? Foi justamente a do Bruno. Então, isso aí é uma outra forma de ver essa questão. Então, o Bruno realmente, né, pessoal? Então, logo, o Bruno acertou mais questões na prova, sim, certo? Então, nós vimos duas maneiras de resolver essa questão. Professor, existe outras? Sim, existem várias outras, mas hoje nós vimos só duas, tá? Então, exemplo 2, pessoal. Em uma classe, há 48 alunos. Se 7/12 desses alunos são meninas, quantos meninos há nessa classe? Então, pessoal, observe aí ó, que eu tenho o total de alunos e ele quer descobrir, a partir da fração que representa o número de meninas, quantos são meninos, certo? Então, nós entendemos o que ele quer da questão. E agora a gente vai pensar numa estratégia para resolvê-la, certo? Ó, então, observe aqui, ó. Vamos utilizar, pessoal, a mesma ideia que a gente viu lá do exemplo 1, utilizando uma figura, ó. Para representar a quantidade de meninas, nós vamos construir também um retângulo dividido em 12 partes, sendo que 7 está pintada, ok? Então, aqui essa fração representa o número de meninas. Essa parte que não está pintada, pessoal, representa o quê? O número de meninos. Então, a parte que não está pintada é o quê? São 5 partes, se não me engano, não é? Então, são 5 partes em 12, que representa a quantidade de meninos. Então, nós vamos construir o mesmo retângulo, do mesmo tamanho, tá? E vamos pintar a quantidade de meninos, que são 5, tá? 5 partes em 12, beleza? Então, aqui nós temos, ó. Então, agora eu quero saber quanto vale, quanto cada parte dessa ocupa, qual a quantidade de alunos que ocupa em cada parte dessa, certo? Então, uma parte de 12, certo? Ó, essa partezinha que está mostrada aí na figura de amarelo, ok? Então, nós vamos fazer o quê, ó? Esse 1 inteiro representa a quantidade de alunos que nós vamos dividir por 12. A quantidade de alunos é 48, total. Então, 48 dividido para 12, nós vamos ter o quê? 4 alunos. Então, cada divisãozinha dessas 12 divisões, cada uma delas ocupa 4 alunos, ok? Então, ó, vamos pensar aqui, ó. Para saber o número de meninas, nós temos o quê? Que o número de meninas ocupa 7 partes. Então, cada parte não tem 4 alunos, então 7 vezes 4, nós vamos ter o quê? 28. Então, nós temos 28 meninas. Para saber o número de meninos, a mesma coisa. Os meninos ocupam 5 partes e cada parte tem 4 alunos. 5 vezes 4, que vai dar 20, pessoal. A gente pode rever também, pessoal, que se a gente somar o número de meninas e o número de meninos, 28 mais 20, nós vamos ter o quê? 48. Então, o número está certo, certo? Então, logo, há nessa classe, então, pessoal, 28 meninas e 20 meninos. Beleza? Seguindo para o exemplo 3, ó. Em uma pesquisa feita no segundo ano, 80 dos 200 alunos escolheram a cor vermelha como preferida e 120, a cor azul. Luiz afirmou que 40 centésimos dos alunos preferem a cor vermelha e Mônica afirmou que 3/5 dos alunos preferem a cor azul. Qual a afirmativa correta? Letra A. A afirmação de Luiz está errada? Letra B. As afirmações de Luiz e de Mônica estão corretas? Letra C. A afirmação de Mônica está errada? Letra D. As afirmações de Luiz e de Mônica estão erradas? E aí, pessoal? Então, o nosso objetivo aqui é dizer se ou o Luiz e a Mônica estão certos ou estão errados. Então, eu tenho que analisar o que eles falaram. Então, nós vamos tirar as informações aqui, ó. Nós temos que 80 dos 200 alunos escolheram a cor vermelha. E podemos representar pela fração 80 do centésimo, 80 sobre 200, tá, pessoal? E a quantidade de alunos que escolheram a cor azul é 120 de 200. Então, nós temos a fração que representa a cor azul, 120 sobre 200, ou 120 dos centésimos, não tem problema. E agora a gente vai analisar as afirmações do Luiz e da Mônica, tá, pessoal? O Luiz aqui, ó. O Luiz disse que 40 centésimos dos alunos escolheram a cor vermelha. Então, vamos analisar aqui em relação à quantidade realmente dos alunos que escolheram a cor vermelha.
E a Mônica, pessoal, ela disse que 3/5 dos alunos escolheram a cor azul. Então, o que nós temos que fazer? Analisar as afirmações deles em relação ao que foi feito realmente, ok? Então, observe aqui, o que nós vamos ter aí, ó? Observe que se eu multiplicar a fração do Luiz, tanto o numerador quanto o denominador por 2, nós vamos ter o quê? Ó? 100 vezes 2 vai dar 200. 40 vezes 2 vai dar 80. Olha só, a fração do Luiz é equivalente a 80 sobre 200. Ou seja, é a mesma fração, são equivalentes. Ou seja, o Luiz está correto. Realmente, 40 centésimos escolheram a cor vermelha. E Mônica, vamos analisar também o que tem a ver a resposta de Mônica com quem escolheu a cor azul. Também tem uma relação, pessoal. Ó. São frações equivalentes também. Se eu multiplicar o numerador por 40 e o denominador também por 40, nós vamos encontrar o quê? Ó? 3 vezes 40, 120, 5 vezes 40, 200. Ou seja, é a mesma fração escrita de outra forma, ou seja, são frações equivalentes, ou seja, os dois estão corretos, certo? Então, nós vamos aqui, ó, marcar a alternativa correta, letra B. As afirmações de Luiz e de Mônica estão corretas, beleza? Seguindo. Então, ó, no exemplo 4, um alpinista escalou 3/4 de uma montanha, o que corresponde a 1.200 metros. Qual é a distância total a ser escalada? Então, o que nós sabemos? Que ele já escalou 1.200 metros e quero saber quanto que ele vai percorrer quando chegar no final, ok? Então, vamos lá. Ó. O que nós sabemos? Que a fração 3/4 corresponde a 1.200 metros, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Ó? 3/4 equivale a 1.200 metros. Vamos tentar construir, pessoal, uma figurinha. Ó. Então, são um retângulo com 4 divisões, sendo que 3 está pintada. Essa parte pintada representa 1.200 metros, ok? Eu quero saber todo. Quanto que ele percorreu? Então, nós vamos fazer o quê? Ó? Nós vamos descobrir quanto que vale cada uma dessas partes. Quantos metros tem em cada uma dessas partes. Então, uma parte de 4, ou seja, a fração 1/4. Então, nós vamos fazer o quê? Ó? Pegar 1.200 e dividir para 3, que vai dar o quê? 400. Então, eu já sei que cada uma dessas partes equivale a 400 metros, ok? Então, como é que nós podemos descobrir quanto que ele percorreu no total, certo? Nós vamos fazer o quê? Ó? Cada uma delas equivale a 400, então nós podemos multiplicar 400 vezes 4, que vai dar 1.600 metros. Ou somar 400 mais 400 mais 400 mais 400, que vai dar 1.600 metros. Ok? Logo, a distância total a ser escalada por ele é de 1.600 metros. Beleza? Vamos seguir aqui para o exemplo 5, pessoal. Diz o seguinte, ó. Junta-se um recipiente com 2 líquidos que não se misturam. O líquido A ocupa 2/7 do volume total e o líquido B corresponde a 50 milímetros. Qual é o volume total dessa mistura? Ou seja, eu quero saber, líquido A somado com o volume do líquido B vai dar qual o total geral de volume, certo? Então, vamos analisar o que nós temos, o que nós já sabemos. Que o líquido A, pessoal, ele corresponde a 2/7 do total, certo? Então, nós vamos fazer utilizando uma figura também. Nós temos um retângulo dividido em 7 partes, sendo que 2 partes estão pintadas, ou seja, representa o volume do líquido A. Agora, o líquido B, pessoal, ó, é a parte que não está pintada, ou seja, são 5 partes de 7. Vamos representar aqui também, ó. 5 partes de 7 corresponde ao líquido B. E essa parte aí, pessoal, a gente já sabe que 5/7 tem o quê? 50 milímetros, ok? Então, para saber quanto que tem em uma parte dessa figura, nós vamos fazer o quê? Ó? Vamos pegar os 50 milímetros e dividir para 5, ok? Que vai dar o quê? 10, ou seja, em cada uma das partes, nós temos 10 milímetros, ok? Então, ó, só fazer o quê? Para saber o total, o volume total. Multiplica 7 vezes 10. Cada uma das partes tem 10. Então, 7 vezes 10 vai dar o quê? 70 milímetros, ok? Então, logo, o volume total dessa mistura é de
70 milímetros. Beleza, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de acessar o portal Eduque da Secretaria de Educação para acessar esses e outros vídeos. E até a próxima aula. Tchau!